Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um webinar. Um assunto muito importante, muito interessante. Estamos ansiosos aqui para falar desse evento, né? Que é um evento muito bom que a Fratal está promovendo, de webinars técnicos, né? E hoje o nosso tema é gestão de manutenção em plantas de energia solar, ok? Eu gostaria de apresentar aqui comigo três convidados ilustres, né, que estão com a gente, vão complementar esse webinar técnico. Eu acho que vai ser bem interessante, espero que vocês fiquem até o fim, ok? Acredito que vai agregar muito valor na área que vocês atuam, ok? Junto com o Fratal na manutenção. Então, eu vou pedir para que os nossos convidados abram as câmeras, que eu vou apresentá-los aos senhores. Boa noite, pessoal. Estamos aqui presentes, a equipe toda aqui. Então, gostaria de apresentar, primeiramente, aqui a dinâmica da nossa agenda nesse webinar, né? Então, nós vamos começar aqui com uma rápida apresentação sobre a solução Fratal, ok? Todos já conhecem. Vou colocar rapidamente aqui os produtos que nós atuamos no mercado, ok? Juntamente com um caso de cliente final em comum, que nós estamos aqui com a presença do José Diniz, da Ener Solar. Boa noite, José, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Legal. E estamos aqui com o Matheus e o Lucas, né, que fazem parte como parceiros da Fratal, ok? Com a empresa Data Cockpit, o qual a gente promoveu uma integração entre sistemas, ok? Entre a Fratal e a Data Cockpit, para promover uma solução de valor agregado para o cliente final. Então, a nossa agenda vai passar por esse pitch rápido Fratal. Nós iremos ouvir o José na parte de comissionamento e operação e logo em seguida com o Matheus e com o Lucas, que vão trazer insights bem interessantes na parte de preditiva, gestão de confiabilidade aplicada em campo, né, para energia solar, a questão de termografia. Então, vai ser bem interessante. Pessoal, Matheus, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Lucas, obrigado, também. Pessoal. Boa noite, Obrigado, que a gente tem um ótimo webinar obrigado. aí com o pessoal. Tá? Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui, então, rapidamente, para a gente passar sobre o contexto Fratal, né? E vocês entenderem um pouco, tenho certeza que tem muitas pessoas que já tiveram contato com o Fratal, outras não, né? Então, eu vou dar um conceito bem rápido aqui da plataforma de manutenção inteligente Fratal, ok? Então, o foco nosso aqui, logo após desse tema de gestão de operação e manutenção inteligente para a empresa de energia solar, que é muito importante, tá? Então, eu vou passar aqui a importância da gestão de ativos, né? Então, a gente entende que as operações de manutenção, elas possuem riscos, né? Então, ter um software CMMS de monitoramento que possa trazer insights futuros de falhas é importantíssimo, ok? Outro ponto importante é o planejamento. A gente vai conversar muito sobre isso, sobre a comunicação. Então, a gente tem dados aqui em que, muitas vezes, a coordenação de trabalho ela supera o trabalho realizado, né? Então, a ideia de ter um software é você promover efetividade, eficiência, né, na implementação, para diminuir falhas e aumentar a produtividade dos campos, né? Então, a gente tem o jeito antigo. Acho que o Matheus, o Diniz e o Lucas já passaram por isso aí, né? Dessa questão da desorganização, né? De gestão de documento, garantia, terceirização, comunicação entre si, né? Aplicação de inspeção, plano de manutenção, análise preditiva, e a gente consegue integrar tudo isso com um jeito Fratal, né? Então, a gente está lançando muito essa questão do All-in-One, né? Então, Fratal One, que é essa integração, né, entre sistemas, processos, para que a gente possa dar ao gestor, né, da usina uma visualização muito mais rápida e muito mais fácil, né? Então, hoje nós temos três produtos, né, que são carros-chefes aqui da Fratal. Então, seria o Fratal One, que é o nosso CMMS completo, né? A gente tem o IoT, que são hardwares de aplicação em campo para coleta de dados, né? E nós temos o Predicto, que realiza análises preditivas, né? Baseado em RCM,
baseado em curva PF, né? Enfim, predizendo falhas futuras. Então, é aquela famosa manutenção prescritiva, né? Então, nessa evolução de dados, análise de dados, a gente consegue atacar toda essa evolução da gestão de manutenção com eficiência, né? Então, você ter processos antes realizados, eu sei que muitas pessoas ainda realizam na prancheta, né? Ou com terceiros, né, na prancheta, no papel, a gente conseguir elevar os níveis, né? Por uma manutenção base condição, ou base periodicidade, base tempo, e ir até a manutenção cognitiva, que seria com análise de aprendizagem de máquina, com insights futuros de falhas e tudo mais, né? Então, essa evolução é que o Fratal promove, né? Então, como eu disse, é uma solução completa, né? Com a gestão de ativos, gestão de equipe técnica, peças de posição, as tarefas, KPIs de manutenção, MTBF, MTTR, principais falhas. A gente tem um software bem robusto, integrado com preditividade, com dados de campo, né? Outra questão importante é o mobile, né? A gente sabe que no campo, principalmente em usinas fotovoltaicas, a gente tem essa questão de trabalhar rotas em campo, né? Então, o Fratal te permite trabalhar offline, né? Então, você consegue trabalhar com validação RFID, offline, trabalhar as solicitações em tempo real, ou seja, deu um alarme, eu já consigo ativar o técnico, e o técnico ir até o campo e resolver o problema, né? Então, isso é bem importante. Então, a manutenção ser móvel é importantíssimo, né? Identificação de todos os ativos, a gente vai falar muito sobre predição aí do nosso grande vilão, né? Que é o trafo, né? Então, e outros componentes que fazem parte das placas, né, e que a gente precisa sempre estar identificando para uma auditoria, para uma análise de informação. Então, essa parte de BI do Fratal é muito simples, muito dinâmica. A gente pode criar relatórios baseados no que a gente precisa. Então, não é um software engessado, isso é muito importante. E notificações em tempo real, né? A gente vai mostrar logo em seguida com o Matheus, né, uma automação, né, de abertura de ordem de serviço, fechamento com o Fratal, análise de insight, né? Então, isso vai ser bem importante para reduzir o tempo de parada, aumentar a produtividade, minimizar esses tempos de impactos, né, das incidências. Então, o IoT real, né, está com a gente está promovendo isso, e não é um monitoramento de campo engessado, ou só vibração, ou só temperatura, ou só eletricidade, não, a gente tem um gateway, né, de dados, onde a gente pode colocar inúmeros sensores, ok? E monitorar várias variáveis físicas, tá? E aí trabalhar com geolocalização, enfim, e outras variáveis que a gente precisa. Então, o IoT, que é o nosso Fratal X, né, esse nosso portão de entrada para o Fratal, que garante criptografia, segurança, dados. Então, o pessoal do mercado já conhece, é importante eu refrisar isso, né, essa questão de hacker de dados, né? Então, ter um gateway de entrada para a nuvem é super importante, ok? Com segurança. E a análise industrial, né? Essa análise de dados impulsionada por inteligência artificial. Então, esse é um must que a gente pode entregar hoje, num custo-benefício muito acessível, né? Trabalhando com o Predicto, que é para transformar as operações de campo em receitas preditivas, né? Ou seja, trabalhando com dados que seja de termografia, que seja da análise de potência, análise elétrica, enfim, trabalhando com dados para poder trazer predições com horas de falhas. Daqui 300 horas isso vai falhar. Então, olha que importante a gestão de riscos, né, para uma planta que precisa produzir e trazer dinheiro, né? Então, a gente tem aqui a velha rota do CMMS, né, e a nova rota da manutenção fratal, que a gente está chamando de 5.0, né? Então, ciclos de implementação muito mais rápidas, implementação com equipe transparente. Em 30 dias nós temos isso 100% implementado. Então, a Fratal hoje é, sim, uma das melhores soluções de mercado, né? A gente está em várias verticais, a gente está destacando essa vertical de energia, que a gente sabe que ainda a manutenção ainda não está sendo vista com tantos olhos assim, apesar de ser preocupantes, mas ainda incipiente, né? Iniciando ainda o seu caminho, né, de gestão. Então, a gente veio aqui para falar sobre isso. E a questão das integrações, a gente sabe que existem softwares escadas no mercado, supervisórios, vários, né? E a gente tem essas integrações por ser uma tecnologia de fácil aplicação. Então, isso também é uma questão muito importante, né? Da integração, segurança no Fratal, que traz benefícios aí importantíssimos na aplicação de um software em campo, né? Aqui os principais benefícios, né? Produtividade, redução de paradas, otimização do trabalho em equipe, né? E a melhora
na cadeia de suprimentos, né? Então, você tem uma gestão de risco por falha, você consegue prever o que você vai gastar no futuro. Isso é imprescindível e super interessante, né? Então, os benefícios que o Fratal traz, né? Então, aqui a gente tem uma questão bem importante sobre a produtividade, e eu vou passar a bola para o José Diniz, que ele vai falar muito sobre essa questão de comissionamento e operação de uma planta solar, né? Então, a importância da comunicação, a importância do trabalho em equipe, né? Então, a gente tem aqui atividades macros, atividades micros, implementação de ordem de serviço, faturamento, análise de rendimento. Então, essa questão para a gestão, né, de uma planta é super importante. A gente vai mostrar alguns casos aqui do porquê que a gente está trazendo essa dor, né, que é comum com todos os OEMs aí, né, para mostrar como o Fratal resolve isso. Então, finalizando, né, a gente tem aí hoje, com muita satisfação, né, estamos em mais de 37 países, com mais de 1.100 empresas, né, já que são nossos clientes, com 15 milhões de ativos sendo gerenciados e mais de 20 mil usuários ativos. Então, com muito orgulho, a gente apresenta esse quadro com algumas marcas de clientes importantes, né, principalmente aqui na América Latina, na Europa. A Fratal é uma empresa espanhola, né, que está no mercado já faz quase 8 anos. Então, é importantíssimo a gente trazer essas empresas, assim como a Ener Solar, que vai falar agora, que confiam na nossa solução, ok? Deixo aqui para vocês uma pesquisa rápida para vocês fazerem aí na internet, né, sobre avaliações nesses principais sites, ok? E também em alguns grandes centros aí de tecnologia, né, que nem a Gartner, que classificam a gente como uma das maiores soluções do mundo aí de manutenção, ok? Então, finalizando minha parte, gostaria de agradecer mais uma vez a presença aí dos participantes. Estou bem animado com a continuação aqui, que a gente vai mostrar muitas coisas legais, tá? Então, focar, né, nesse novo conceito da manutenção para a indústria 5.0, né? Então, a gente colocou alguns conceitos bem importantes, né? Que principalmente a questão do manuseio, né, usabilidade. Não adianta o software ter milhares de funcionalidades se não tem usabilidade, né? Então, a gente está batendo muito forte nessa técnica de conectar pessoas, ativos, né, e processos e transformar numa gestão muito mais eficaz. Pessoal, obrigado. Essa é a minha parte. Vamos colaborando. Eu quero pedir aqui a presença dos participantes novamente, né? E vou encerrando essa minha apresentação para a gente passar a bola aqui para o José Diniz, que é especialista, né, na parte de comissionamento e gestão, né, de usinas solares. Então, José Diniz, vou deixar a palavra com você e estamos aqui, ok? Estamos vendo Boa noite, sua tela. pessoal. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Gostaria de agradecer publicamente a Fratal por toda a promoção do evento, disseminação de conhecimento e a oportunidade pela apresentação. Gostaria de agradecer também a toda a audiência da palestra. E, basicamente, eu gostaria de apresentar primeiramente a Ener Solar. Nós somos líderes de mercado na parte de ensaios geotécnicos de usinas solares fotovoltaicas, cravação e construção de usinas solares fotovoltaicas em geral. José, vou pedir para você abrir sua câmera para o pessoal te ver. Vou até abrir a minha aqui também. Tinha acabado de fechar. Claro. Legal. Então, estivemos presentes na Ener Solar agora. O mercado está em constante crescimento. São mais de 40 mil visitantes que houveram lá. Também tivemos a visita com a Nextracker do Brasil, um importante fabricante de trackers que nós temos. E aqui temos algumas fotos dos nossos equipamentos. Então, focando um pouco mais na apresentação, como o Gabriel falou, extremamente importante, eu vou agora parar a minha apresentação de tela, que basicamente é mais sobre a apresentação da Ener Solar. O Matheus tem algumas apresentações interessantes também para fazer, enquanto eu vou dialogando com vocês. Tudo bem, Matheus? Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos hoje que as falhas de comunicação, elas são responsáveis fisicamente ou via software de 70% dos problemas de um projeto. Então, ter um sistema de comunicação eficiente é mais do que imprescindível. Então, a solução que vocês apresentam para o mercado é extremamente importante. Então, essas soluções elas já devem começar nos âmbitos de contrato, desde elaboração do plano de trabalho, acionamento de garantia. Por quê?
como que você vai acionar garantias, como que você vai questionar a disponibilidade da concessionária, que uma das grandes falhas da concessionária é a disponibilidade. Nós temos casos de usinas que, corriqueiramente, basicamente todos os dias, elas saem de operação por questões da concessionária, e ter um sistema de comunicação para ter essas questões de forma eficiente é importante. Algumas questões que também são visíveis pelo sistema de comunicação não são perceptíveis a olho humano. Por exemplo, pequenas mudanças de angulação de trackers, pode ser uma falha na bateria, pode ser uma falha numa atuação, pequenas variações de temperatura de operação de inversores, até mesmo via termografia, podem ser difíceis de ser rastreadas, mas com um sistema eficiente de comunicação e a lógica e a inteligência artificial correta, você consegue prever ou remediar essas questões. Então, ter essa gestão de tickets é extremamente importante. Gostaria de parabenizar mais uma vez aí todos que estão envolvidos nesse trabalho. A respeito do comissionamento de usinas solares fotovoltaicas, você pode fazer um comissionamento a partir do seu conceito inicial, que basicamente é quem autoriza a energização da planta pela primeira vez. Então, contratualmente, para passar para o time de OEM, a gente tem o que chama de handover, passamos para o time do OEM, que faz todas as reinspeções também, muitas vezes pelo time de comissionamento. Então, uma das questões desse processo de handover, que é mais implicante, é o sistema de comunicação. Nós temos a curva da banheira no início do processo operacional da usina, em que a taxa de falha de todos os equipamentos ela é maior no seu início de operação e no seu fim de operação, no seu fim, no ciclo de operação do produto. Então, se você não tem um sistema de operação eficiente funcionando desde o primeiro dia e você tem um equipamento a falha, você provavelmente vai ter problemas contratuais com o seu cliente. Eu falo isso do operador com o proprietário da usina. Pode ser que o operador também seja o proprietário. Então, vai haver um problema por falha de comunicação. Então, tem uma necessidade muito importante sobre isso, tá certo? Falhas, normalmente, que o comissionamento encontra sobre essas questões. Alguns problemas de conexões mal feitas, que o seu sistema de monitoramento pode detectar, você vai ter uma análise por string, de tensões e correntes, angulações de mesas, constantes desligamentos da rede, são as questões mais corriqueiras, a variação de temperatura dos módulos fotovoltaicos em alguns pontos que possuem esse monitoramento, você tem uma estação meteorológica com valor de base, você pode fazer essas comparações. Você tem hoje dois fatores importantíssimos que determinam as performances da usina, irradiância e também a temperatura de operação. Então, se o seu sistema tem rastreabilidade sobre tudo isso, você tem um plus. Você aumenta a disponibilidade da sua usina, você ganha tempo de geração e você tem vantagens contratuais para apresentar para com os fabricantes, porque você vai ter documentos, plano de operação, você está seguindo tudo, você está acionando o fabricante da forma correta. Coisa que se... Pois não? Não, essa questão, né, que você está falando, José, é bem importante, né? A gente bate muito nessa tecla, né, da questão da confiabilidade, né? A gente não tem, hoje a gente não se preocupa, às vezes, né, em mensurar, por exemplo, itens como MTBF, MTTR, né, que são importantíssimos para a gestão da confiabilidade, né? E nisso você conseguir trazer o que você falou que é mais importante, disponibilidade, né? Se você não tiver disponibilidade, você não tem nada. Então, eu acho bem interessante esse ponto que você falou, além dos principais problemas, né, que você comentou, que são também importantíssimos. Ok. Falando também sobre a parte do comissionamento, mais uma vez, tá? Eu quero mais dar foco nessa parte de comunicação, que é importante. As inspeções visuais nas usinas, você pode criar algumas questões remotas de análise, de detecções. O seu time de operação pode ter botões emergenciais de abertura de tickets manuais, alguma questão interna da usina. Você pode ter alguma questão que, via computação, não seja detectado, você pode ter o operador da usina que solicita uma abertura de ticket de forma manual em algum lugar. Então, temos essas questões. O comissionamento, normalmente, ele faz essas inspeções visuais. Na maioria das vezes, os problemas são detectados já nas inspeções visuais, conseguimos detectar 90% dos casos.
Temos dois regimes de categoria, de ensaios de comissionamento. Categoria 1, que são os ensaios que autorizam, basicamente, a usina a operar. Os de categoria 2 são mais na parte de performance. Termografia, como o Lucas vai comentar sobre essa parte. O José, o pessoal, Licença. o pessoal, isso eu ia falar, Nath. O pessoal comentou o som está um pouco ruim. Eu ia pedir para vocês, talvez se você puder falar diretamente no computador, mas... O slide está travado, Diniz. Se você puder... também passar para um pouco para frente. O pessoal tem perguntado isso também. Só maximizar aqui. Pode ser algum pequeno probleminha aqui no meu aplicativo. Matheus, você gostaria de fazer a divulgação da tela, por gentileza? Tá. Eu vou passar aqui então, Diniz. Uhum. Tá? Sim. Maravilha. Claro. Boa noite, pessoal, a todos. Agradeço a presença de todos. A gente vai tentar traduzir tudo o que o Diniz falou aí, dessa importância da parte de comissionamento e gestão de operação de usinas, né? Como informatizar isso através de softwares, né? E nesse caso aqui, a integração entre dois softwares, como isso é possível para maximizar aí as performances e as disponibilidades e o nosso trabalho de campo, né? Facilitar a vida do dia a dia do OEM, da operações das usinas, tá? Inicialmente, falar um pouco por que o Solar Cockpit, né? Que a gente trouxe aí uma herança que a gente tem da parte de aeronáutica, indústria aeronáutica, dessas falhas que a gente pegava em avião e trazendo para o contexto aeronáutico, né? No contexto de energia solar, né? Claro que com algumas modificações, obviamente, que são sistemas diferentes, mas sim, a filosofia, boa parte dessas lógicas, a filosofia é bem parecida, né? Além de outras que a gente vem incorporando, com machine learning, com IA, e tentando trazer o máximo de processamento, né, porque as usinas, como vocês bem sabem, elas produzem dados absurdamente grandes, né, o tempo todo. É o time series data, né, dados de séries temporais ali cada 30 segundos, a cada segundo, algumas plantas, outras com uma frequência um pouco menor, mas está sempre ali o verdadeiro IoT, né, mandando ali as informações, e é necessário que a gente tome crédito das rotinas e da computação para processar toda essa massa de dados de forma automática. E se a gente conseguir linkar toda essa parte de processamento da massa de dados com a gestão dos problemas que esses robôs, que os scripts encontram, aí sim a gente ganha jogo, porque facilita os dois lados, né? Porque são vários eventos que acontecem nas usinas durante um dia, durante uma semana, e se a gente não se organizar em uma plataforma como a Fratal, por exemplo, a gente acaba se perdendo nessa questão da informação. Vai lembrar daqui qual foi o problema que teve no inversor em maio. Quantos problemas desse tipo, nessa natureza, no MPPT teve no inversor tal? Então, esse tipo de informação não dá mais para a gente continuar guardando em planilha de Excel, né? E você tem que estar num sistema informatizado. E melhor dos mundos é linkar uma plataforma de monitoramento inteligente com a plataforma de gestão de tickets, de eventos e de preventivas também, que é o que a gente vai ver agora daqui a pouco. Então, eu apresento a vocês aqui a plataforma Solar Cockpit, que é a plataforma que consegue integrar com Fratal One, né, que o Gabriel Pavão demonstrou. O que é que tem, basicamente? A gente da filosofia de que a gente precisa do mínimo necessário, aquilo que agrega valor, né? A simplificação, né, pegar as principais grandezas envolvidas e trabalhar em cima delas para identificar as eventuais falhas, não só falhas francas, que são aquelas falhas bem evidentes, por exemplo, um inversor caiu, a usina toda caiu, mas também como falhas de degradação que muitas vezes a gente não consegue pegar a olho nu, ou só simplesmente olhando para uma tela de escada convencional. Às vezes o menos 3%, o menos 5%, o menos 7% está corroendo nossa produtividade, a nossa performance, e sem que a gente consiga identificar. Até porque os operadores que estão assistindo a escada, eles não ficam o dia todo assistindo, muito menos vão lembrar de menos 3% de uma semana atrás ou de um mês atrás, certo? E daí que a gente traz a lógica da memória computacional para poder guardar isso, né, de forma matemática e apontar assim que for confirmado o tipo de problema. Então, no nosso dashboard inicial aqui, nós temos todas as plantas, vale ressaltar que aqui são plantas reais, Mateus, só que descaracterizadas. Acho que a sua tela não está compartilhada. Se você... Não? Tá, não. Só um instante.
Vamos lá. Mas o que você falou agora foi bem complementar, deu para entender Isso. bem. Eu estou sem o vídeo também, né? Agora você ficou sem Vou dar um vídeo. share screen aqui. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguem ver agora? Agora sim. Agora tá aí. Vamos lá. Ah, beleza. Aqui é o Solar Cockpit, né? Aqui tem a nossa célula solar e o símbolo do avião, justamente para traduzir essa nossa inspiração, né? E compartilho com vocês aqui a primeira tela, que seria um dashboard inicial, onde nós temos as usinas, certo? E são usinas que estão descaracterizadas, né? Mas são usinas de real-time data, né? Que estão agora em tempo real e foi produção de hoje, tá? Foram curvas de produção de hoje. Então, por exemplo, a gente consegue integrar aqui as potências ativas, né, das usinas, o gráfico amarelo que já é a energia diária que ela produziu, né, as irradiâncias acumuladas e as instantâneas, né, que isso é muito importante para cálculo de performance, certo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Positivo, Matheus. Ótimo. Agora tá. Sim, dá para ver. Tá. Nessa outra aba, a gente consegue ter aqui detalhes, né, mais de cada planta. Então, o projeto PVSys, né, qual é a expectativa de produção de cada uma dessas unidades por mês, né, de cada planta. Aqui já por dia, quanto ela deveria gerar na média para conseguir alcançar o resultado do mês, né? E aqui como ela vem performando de forma real. Tá? Que está em setembro, está chegando na metade do mês, ela está quase lá, está indo bem. Essa visibilidade aqui de performance anual, a gente consegue ver também nesse burn-up chart, que é a expectativa de produção ao passar dos meses, né, até o final do ano e a produção real, se ela está bem aderente ou não. Então, a gente vê aqui que ela está bem aderente. Aqui, em agosto, ela estava levemente acima. Né? Em setembro, ela está trabalhando ainda para chegar aqui na expectativa de produção de setembro. Certo? Aqui nós temos as curvas de potência ativa, né? E com detalhes, são aqui que os algoritmos trabalham, né? Os algoritmos de identificação de falhas. Também na produção diária, né? Que a energia produzida é a integral da potência ativa. E outros aspectos também de temperatura, como o próprio Diniz falou, a gente consegue também, a gente monitora também as temperaturas e até as máximas atingidas nos últimos dias, né? Então, histórico aqui de hoje até 14, 15 dias atrás, pegando as máximas atingidas. Então, a gente consegue ver se os inversores estão sobreaquecendo ou não. Né? Eu vou pedir, aproveitar aqui, vocês estão vendo esse gráfico, eu vou pedir para o Gabriel inserir uma falha aqui, um inversor, justamente para a gente ver o efeito dessa falha e como a gente consegue integrar isso no ambiente do Fratal. Tá? Seguindo aqui a parte de reports. Então, nós temos aqui a área de report e um simples apertar, a gente consegue aqui ver toda a projeção anual, né? Como foi a usina, se ela foi bem no mês e como ela está sendo no acumulado anual. Então, ela fechou agosto a 0,29%, então está batendo certinho com o projeto do PVSys. Né? Setembro vai fechar ainda, então, se não houver nenhum problema de operação, ela vai conseguir atingir. Nós podemos selecionar aqui entre as 5 usinas que a gente escolheu para demonstração e pedir os relatórios. Então, basicamente, num clique, você consegue ter as principais informações da planta. Eu vou segurar um pouquinho porque está gerando, daqui a pouco ela entrega para a gente. Mas o fato é que, no nosso dia a dia, né, de gestão de OEM, e lembrando, pessoal, a gente foca muito na construção da usina, que é correto, uma construção bem feita, e aí até abro para o Diniz também complementar, porque ele é muito experiente na parte de comissionamento, entrega, ela vai, pelo menos ali, facilitar muito a vida da operação, né? Mas também a gente tem que perceber que muita gente vai atrás de preços e é legítimo e deve ser buscado os melhores preços, melhores condições de construção, mas a usina ela vai operar por 25 anos, né? Em média. Então, e a fase de construção, geralmente 6 meses, 1 ano, dependendo do tamanho da usina, 6 meses, 1 ano. Então, a gente fica 6 meses, 1 ano para uma coisa que vai operar por 25. Então, eu sou evangelista da tese de que a gente tem que fazer a usina para operação. É igual ao avião. O avião ele foi feito para cruzeiro. Tanto a decolagem quanto o pouso não é confortável para o avião. Ele está muito bem lá em cima, em cruzeiro, onde ele passa 90% da fase do voo. E essa fase de voo da usina é a operação,
justamente no início, a curva da banheira, como o Diniz falou, as falhas são mais frequentes. Durante a maturidade da usina, ela deveria falhar menos, porque os primeiros problemas são consertados, e ela voltaria a apresentar mais problemas lá na frente por questão de idade mesmo dos componentes, desgaste natural dos componentes, certo? Nosso relatório ficou pronto aqui, a gente consegue ver essas principais usinas, né? Então, por cada uma delas aqui, os principais dados, é um relatório vivo. A gente prefere esse formato, inclusive, do que um PDF, porque a gente consegue passar o mouse aqui e ver as informações, consegue filtrar, assim como a gente filtrou no sistema. Mas se for necessário salvar como PDF, salva também, não tem problema nenhum. Aqui o heatmap, a expectativa de produção, né? As tabelas de produção, os percentuais. Conseguimos colocar também mais dados, se for o caso. Às vezes o cliente, vocês precisam de uma informação do negócio, né? Só o PVSIST, né? O PVSIST é mais técnico, mas a expectativa de negócio da usina, né? Quanto ela vai produzir de crédito, quanto será vendido, e se ela está atingindo ou não essa expectativa, certo? E resumindo, passa que a gente consegue ver todas as usinas aqui num report só. E no final, a gente tem também a questão da disponibilidade. Nossas usinas estão ótimas, elas estão com 100% de disponibilidade em setembro. Então, de todos os frames aqui de análise de 5 em 5 minutos, nós tivemos aí em torno, no início de setembro até agora, em torno de 2.791 frames úteis, de 7 horas da manhã, 6h30, até quando ela desliga. Nenhuma delas ficou inoperante por nenhum frame de 5 minutos sequer. Então, ela está com 100% de disponibilidade. Acontece, tá? Acontece bastante de usinas estarem com disponibilidade baixa e o impacto é altíssimo aí na performance da usina. E aí, quando tem algum problema, o relatório também sai, aí a evidência, as curvas, né, de que teve o desligamento da usina, até para o gestor de OEM conseguir cobrar, no bom sentido da palavra, o pessoal de campo, porque não está rearmando a usina, no caso de usinas que não tem um rearme automático. Certo? Voltando aqui para o sistema. Essa é a importância também da falha, né, Matheus? Isso acho que é um dos pontos que a gente está batendo muito na tecla, né, que é não só monitorar e trazer a falha para dentro, né, mas tratar o depois, né, que entra com fratal, com ordem de serviço e os planos e tudo mais. Né? Exatamente. E aqui eu já vou fazer o link aqui com a questão de corretivas. Essas abas de corretiva e preventivas, nós conseguimos fazer a integração com o fratal. Aí que está o legal da nossa reunião de hoje. A integração entre duas ferramentas. Então, esses dados eles são extraídos do fratal e podem ser vistos aqui. Então, ocorre uma comunicação bidirecional entre o Solar Cockpit, abrindo o ticket no fratal, e o Solar Cockpit também puxando dados do fratal. Então, a via de mão dupla. Certo? Que a gente consegue organizar, né, os tickets por prioridade, por urgência, né, se é crítico, se não é urgente, ou por planta, né, qual planta teve mais problemas. Então, essas estatísticas, esses dashboards, tem lá no fratal também, é possível montar todas essas visibilidades lá, mas para um acompanhamento também aqui dentro do ambiente do Solar Cockpit é possível também. E aí eu já mostro aqui, a gente vai fazer o link agora com o fratal, a questão das preventivas também, tá? Voltando... Essa parte aí, Matheus, é bem interessante falar do burn down, né? Que a gente... Isso, aí eu vou trazer por que é esse burn down, né? Isso é bem Vamos legal, lá para o fratal. Porque, como a gente é um gestor de tarefas, né? O fratal acaba sendo também gestor de tarefas. Isso. Ter o burn down é muito importante, né? Que é com certeza, é uma boa prática, inclusive do desenvolvimento ágil de projetos, né? O Scrum, tudo isso utiliza muito essas visibilidades para que a gente consiga ter o controle, né, maior do que está acontecendo. Aí eu volto para cá depois, eu vou explicar o que é esse burn down aqui já no ambiente fratal. Tá? Já estamos no ambiente fratal, a gente pode inclusive aqui também mudar para tela escura, tela clara, é bem legal essa parte, porque às vezes cansa um pouco as vistas, né? Tanto ficar olhando para os sistemas de gestão. E aqui, a gente adaptou o fratal, a palavra certa não seria adaptar, porque ele foi feito para isso, é um CMMS, mas a gente trouxe um contexto de solar para o ambiente fratal. E o que é que a gente tem aqui de principal? Né? A questão de ativos, né? Que podem ser usinas, podem ser componentes de usinas, né? Então, a gente tem aqui uma lista de ativos, por exemplo, a gente tem aqui a Data Cockpit, que é de exemplo, aqui eu coloquei aquelas usinas ligadas ao Data Cockpit, né? Além disso,
plano de tarefas. E aí que eu faço o link lá com a questão das preventivas. Então, por exemplo, para todos os principais componentes das usinas, cabine de medição, cabos, escada de controle, estação meteorológica, nós podemos fazer a programação das atividades preventivas para o time de OEM de campo cumprir durante o ano, certo? E vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dos módulos. Então, tenho aqui, eu cadastro uma campanha de preventivas para os módulos. O que é que seria? Vamos colocar aqui. Teria a parte anual. O que é que a gente tem que fazer com os módulos anualmente, né? Aí, dentro desse plano anual, nós temos as subtarefas. Por exemplo, a termografia aérea, certo? Então, eu posso aqui, quando eu configuro essa subtarefa para módulos fotovoltaicos, a parte de termografia, eu posso checar, isso que é bem legal no Fratal, que ela é obrigatória, então, ou não, né? Mas recomenda-se fortemente que se faça, uma vez por ano. E se para o operador, quem fez a inspeção, se ele precisa anexar ou não um arquivo para eu concluir essa tarefa, certo? Então, isso é interessante porque você tem um controle maior da qualidade do serviço. Então, ele não pode simplesmente dizer que concluiu sem anexar alguma coisa para alguém verificar se a qualidade do serviço foi bem feita. Né? Então, essa trava aqui eu acho sensacional, porque senão a gente pode colocar um operador que não é comprometido com a qualidade do serviço e ele vai simplesmente passando os tickets a esmo, né? Só para cumprir ali a tabela. Então, pessoal, toda essa campanha de tarefas, ela é traduzida aqui. Né? A gente tem também, puxa a quantidade de tarefas, aqui 250 atividades para fazer durante o ano. Então, o OIM não é só ir lá quando a usina cair, o OIM ele tem que ser feito continuamente para você aumentar a performance da usina, aumentar a disponibilidade e aumentar o retorno, que é isso que é o mais interessante para todo mundo. O investidor investe para poder ter um retorno maximizado, certo? E baseado também no que a gente consegue ver aqui no Fratal, nessa visão aqui bem moderna, que é a parte de Kanban board, né, que a gente consegue ter aqui a lista de atividades pendentes, as que estão em processo, as que estão em verificação e as que estão concluídas, a gente traduz isso nesse burn down chart de atividades. Então, essa aqui, essa linha vermelha, é a expectativa que a gente precisa que o time de OIM cumpra durante o ano, para a gente começar janeiro todas as atividades e finalizar o ano com tudo cumprido. E a azul é a que o time está performando. Então, se essa azul ela começar a abrir, é um sinal de que a gestão precisa atuar e dizer, pô, por que vocês não estão conseguindo concluir as atividades? Ao contrário, se eles começarem a cair demais, ou está leve, né, a carga, ou eles estão passando muito rápido, talvez sem qualidade. E para dar tempo ainda a gestão atuar para fechar o ano com a expectativa. Não adianta chegar aqui já em novembro com as tarefas feitas aqui faltando mais da metade e tentar concluir tudo até o final do ano. Certo? Então, aqui você consegue atuar no seu time de campo de forma antecipada. Essa questão do campo que você falou, não, no Fratal, aquela questão da assinatura, até te pedir para você pedir para mim te lembrar, para imprimir uma OS, né? Porque isso é importante, né? A verificação da conclusão, e às vezes você passa para um supervisor e aí o cara está em campo, no mobile mesmo, claro, assina, né? Então, eu vou fazer isso agora, aqui, ó. Em se falando de termografia, ainda tem o Lucas para falar que ele é o especialista nisso também. A gente usou esse ticket para ser né, aí o exemplo para a gente. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse ticket ele é uma preventiva, né, uma termografia da UFV. Então, eu consigo ver aqui quais são os anexos, né, e as atividades. Aqui, eu posso chegar aqui e ver as subtarefas, né, os recursos. Eu precisei usar algum recurso? Não precisei nesse caso. Os anexos, eu tenho aqui o ortomosaico, né, o exemplo, vamos ver aqui Então, temos o ortomosaico da usina, né? Então, tudo cadastrado aqui na atividade. E eu posso... Matheus, eu vou só dar um stop aí nesse plano claro. que você tem aí, que eu até falei para o pessoal, né, que está seguindo o webinar, a quantidade de planos já montados, né, que o Matheus já fez, né? Então, só para olhar aí rapidamente, ó, painel escada, cabine de medição, né, os módulos fotovoltaicos, QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão, sistema de aterramento. E é legal para falar que também, até vou fazer esse convite, tá, Matheus? Se você quiser nos ajudar nisso, né, com a comunidade da manutenção, porque a gente tem no Help, o site de ajuda da Fratal,
a gente está trazendo alguns códigos de planos que o cliente pode baixar e já trazer todo esse plano de tarefas aí dentro do Fratal. Eu vou convidar você, já que você está na parceria, da gente copiar alguns planos aí para facilitar a comunidade, para a gente gerar esse código. E aí, quando a pessoa quiser criar o plano de manutenção, ela só cola o código, né? E já vem com essas tarefas. Isso também é uma grande vantagem aí que eu vejo, porque já são planos de manutenção testados aí há anos, né? Que vocês estão trabalhando aí, né, Sim. Matheus? Com certeza. Tá tudo aqui, o que é mais necessário, né? Também o plano é vivo, né? Ele pode sofrer alterações, pode aumentar uma carga para um determinado dispositivo, reduzir para outra, e cada um também se adapta à sua realidade, né? Digamos que tem uma usina lá numa região que chove muito, as limpezas podem ser reduzidas, né? Numa região, numa época que for muito poeirada, vamos limpar mais vezes, né? Então, também pode ser alterado e configurado em função de cada realidade, certo? Voltando aqui para as ordens de serviço, a parte que eu posso tanto jogar digamos que eu não aceite essa termografia, tá? Achei que não ficou bem feita, faltou componente, eu posso voltar para processo novamente. E aí ela vai ter que ser refeita. Ou eu posso simplesmente aceitar a qualidade, dizer que está ok e jogar ela para concluída, certo? Sim, isso aqui eu não posso mais voltar atrás, né? E concluir. Ok, aceitei. Certo? Então, essa estatística já está concluída, já vai cair lá uma atividade do que eu deveria fazer. Certo? Eu vou voltar aqui para o Solar Cockpit, que aqui a gente vê também as atividades estão por fazer, né? Estão marcadas aqui em vermelho, e a lista de atividades que ainda faltam ser feitas. Ou já foram feitas, desculpe. São essas já estão em verdinho. Certo? E deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, lembra que eu pedi para o Gabriel inserir uma falha na usina? Então, essa falha foi inserida de forma artificial, tá? A usina está ok. Mas a gente só enganou o sistema dizendo a ele que tinha um inversor 3 aqui, né, falhado, ele com a potência ativa menor, consequentemente com a produção menor. Né? E qual seria o ciclo de vida dessa falha? Certo? Se a gente vier aqui no Fratal, em solicitações de serviço, já foi feita aqui uma abertura de ticket, tá? Para esse problema. Então, assim, é muito rápido. Ele já abre o ticket no Fratal, essa que é a integração entre os sistemas. Então, assim que o Solar Cockpit identifica essas falhas, ele já abre o ticket, já fica com uma solicitação de serviço no ambiente Fratal. Ele não depende de ninguém. A gente pode abrir manualmente, sim. Se qualquer engenheiro perceber que a usina está com problema, a gente pode abrir manualmente. Mas se não for, o próprio Solar Cockpit já identifica a falha e já abre no ambiente Fratal. Matheus, esse para mim é um must, né, cara? Isso para mim eu acho Isso. que você ter a predição de falha, né, ou você conseguir detectar aquela falha e já entrar com o Fratal, com uma solicitação de serviço, onde o próprio gestor já pode programar essa OS para um técnico, isso aí é muito, muito legal, né? Isso. E outra, a gente já envia falha para o WhatsApp do operador, né? Então aqui, às 19h42 foi informado que na Muriaé 1 inversor 3 tem com baixa performance. Certo? Então ele já comunica, ele já abre um ticket no Fratal, já manda uma mensagem para o operador de campo, né? E já envia por e-mail também. Né? Assim que automaticamente, quando o Fratal já recebe o ticket, todos os responsáveis por aquela usina já recebem um e-mail cadastrado, já recebem a informação. E aí vem, certo? o Matheus, acho que é legal também falar do chat interno aí, né, no status de solicitação do Fratal aí, né, de serviço, que você consegue estabelecer também a comunicação, né, que o Diniz estava, infelizmente, o áudio dele estava ruim, mas ele estava comentando muito sobre isso no começo, né, sobre a comunicação, status, então isso é importante, né. Sim, sim. Tudo isso fica visível para todos os times do campo, né? Todos os times, todas as pessoas envolvidas, então reduz muito a questão do ruído. A falha, o problema, ele fica comum para todo mundo e ninguém tem a desculpa de saber que não está sabendo do problema. Isso aí.
né? Eu queria comentar um negócio, Matheus, que eu queria Claro. até fazer uma pergunta para o pessoal, né? Se vocês têm conhecimento de uma ferramenta igual a essa, porque a gente até fez uma pesquisa no mercado e preditiva para inversor de frequência, né? Com previsibilidade, né? De baixa, com preditiva base de condição, base de confiabilidade, que já abra uma associação de serviço CMS e que você já possa seguir, né? Com plano de manutenção, execução de campo e ter toda a parte de BI depois do Fratal, né? Essa é uma pergunta que eu faço porque a gente está lançando isso como uma grande uma grande questão, né? Uma grande evolução, né? Na manutenção nesse sistema. E às vezes pode ter um outro fazendo isso, talvez não com a mesma maestria que a gente está fazendo aqui, né, Matheus? Mas Sim. provavelmente pode ter outros sistemas. Mas esses integração fratal e solar cockpit eu vejo muito interessante por essa questão da predição já com abertura. E aí o Matheus está fazendo aí o passo a passo, né? É Que eu isso. acho que é bem legal da parte de FEMEA, falhas, né? Que É uma isso. coisa é apontar, todo mundo aponta falha, né, Matheus? Todos os supervisórios fazem isso. A É questão isso. de trabalho, CMS, análise de causa-risco, não é todo mundo que faz, né? E eu chamo muita atenção, Pavão, e todo mundo está aqui, o supervisório ele é vital para uma usina, sim, mas não é suficiente. Se você estiver vendo só os reloginhos lá, e você vai ter uma noção, ou você vai pegar as falhas muito evidentes. Né? Uma falha é porque eu fosse aqui pedir para o Gabriel fazer uma de menos 40% de produção, mas se fosse uma de menos 5, menos 10, constante aqui, ninguém pega. O operador ele não acha que tem problema. Ele acha que é ruído, que é coisa normal, entendeu? Só que o meu computador tem memória para isso. Então, memória que eu digo no sentido matemático da coisa. A integração no tempo, quanto aquilo está insistindo, mesmo com uma defasagem baixa, mas está muito tempo. Então, essas lógicas finas, que geralmente é o que mais funciona em degradação, certo? Não em falha franca, que Isso caiu o aí, inversor, isso aí. né? Que não é que Então, todo mundo faz, né? Trabalhar com degeneração de dados sobre tempo, periodicidade, para poder fazer falha futura. Esse é o must exato. da integração. É isso aí. Aí eu vou evoluir aqui esse ticket para a gente ver como funciona, né? Então, uma vez que o ativo falhou, eu posso colocar que se foi uma falha de performance, foi um off-grid, foi perda de produção, ou sobreaquecimento, eu vou dizer que foi uma perda de performance, né? Causa da falha a investigar, que eu não tenho certeza se foi sobreaquecimento, a usina não aqueceu, né? E o método de detecção de falha pode ter sido manual, inspeção visual, ou o próprio Solar Cockpit, foi o Solar Cockpit que pegou. Então, aqui, ó, o Solar Cockpit já está integrado, tão integrado no Fratal, que já tem aqui um tipo de falha que foi ele que pegou. Certo? Já fica registrado. Então, a gente evolui, ela vai ser uma tarefa corretiva, certo? Eu vou passar aqui mais rápido para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. E eu posso colocá-la como um pendente se eu já enviá-la para um OS em processo. Então, eu já posso forçar que ela já vire uma ordem de serviço, né? E quem é que vai assumir isso? A gente tem a lista de operadores em campo. Eu vou me colocar aqui, tá? Eu podia colocar a Michelle da Fratal, mas eu não vou fazer isso com ela não, porque o problema é de campo. Vamos dizer que eu sou o operador lá do campo, eu tenho que ir lá olhar esse inversor. Então, vou atribuir para mim esse problema, tá? E evoluir o ticket aqui. Certo? Eu vou precisar de algum recurso. De repente, a gente tem exemplos aqui que a gente precisou trocar um cooler do inversor e tal. E como está cadastrado na base de sobressalente, vou até mostrar rapidinho depois, eu posso consumir esse recurso de sobressalentes. Então, é tão completo o sistema que você pode linkar a usina a um inventário, né, que é o armazém, que tem as peças de sobressalentes, e já consumir aquele item, e já vai dar uma baixa naquele item automaticamente. Certo? Nesse caso, eu não vou consumir nada. Eu poderia incluir aqui um recurso, né? Eu vou concluir. Aí, Gabriel, eu pedi para você tirar a falha. Tá? Tá. Digamos que eu tenha resolvido o problema, né? Desculpa aqui. Então, olha lá, pessoal, aquela falha que apareceu lá como uma solicitação de serviço, ela já virou um OS, já está aqui para alguém fazer, no caso sou eu, né? E aí eu volto lá, digamos que, deixa eu atualizar a usina, que tenha resolvido. Ainda persiste, daqui a pouco vai sair. Mas digamos para a gente não esperar tanto, digamos que ela tenha resolvido, né? E eu posso aqui abrir no ticket,
abrir a minha atividade, começar, dar um start aqui, ela começa a contar o tempo que eu estou resolvendo isso, né? Eu posso fazer algumas pausas também. O motivo da pausa pode ser para almoço ou interrupção, a gente pode cadastrar vários motivos para pausa, né? O sistema até esse nível de detalhe ele consegue chegar, certo? E eu posso aqui também retomar e depois parar. Né? Eu posso cadastrar se eu usei algum recurso para essa tarefa, se eu usei alguma atividade, ou se teve alguma subtarefa. Tá? E digamos que eu tenha concluído, certo? Então, eu completei 100%, digamos, fui lá no campo, vi o que era a investigação e tá ok. Concluí a atividade. Ele vai pedir para assinar aí, né? Então, você pode dar uma Isso, assinatura e exato. qualificar. Isso foi a parte que o Pavão tinha citado. Que eu posso assinar aqui, né? Qualquer coisa, garantindo que eu fiz aquele serviço. Certo? E eu posso dizer que foi o Matheus. Tá? E salvar. É legal, já que você falou nisso, né, Matheus? É legal entrar Isso. no BI de serviços, dizer que a gente tem um SLA também para atendimento, né? Então, esses BI de Exato. SLA de atendimento são também bem interessantes aí para você medir. É Isso. só para mostrar também, né? Isso. A gente tem também uma visão geral aqui do dashboard, né? Tudo que está acontecendo. Lá em BI, né? Business Intelligence, lá embaixo, tem Isso aqui, né? isso, solicitação de serviços. A gente consegue montar aqui né, o tempo médio de resolução de problemas, tempo médio que está bem exagerado, porque não está integrado com plantas, embora os dados de monitoramento estejam reais, É a mas base os dados demo, de né? serviço, como é para demonstração, obviamente não está realizado com nenhuma usina real, para a gente não colocar também os nomes, né? Mas aqui fica tudo, as estatísticas, então para quem está gerindo o OIM, é excelente ter esses dados. Tá? Matheus, você pode mostrar lá um exemplo lá de uma OS, até de termografia, para a gente passar para o Lucas, né, se ele tiver algum Claro, aporte. claro. A gente pode imprimir lá uma OS, eu acho que seria legal, para mostrar Claro, com como que certeza. ficaria, né? Eu Talvez só essa mostrei aqui do a próprio parte de universidade. 100% de concluída, né? E a gente pode jogar para concluída e acabou o problema, certo? Voltando para a termografia, que era o Solar Cockpit também, ele tem uma aba aqui que a gente consegue salvar, né, as últimas termografias das usinas, certo? Aqui com os vídeos, né? E aí, Lucas, pode começar, pode comentar, você que é o mestre nessa área. Mas a ideia é que fique tudo no ambiente único, né? A gente consiga também trazer para o cliente, qual foi o último relatório de termografia. Então, a gente consegue ver os vídeos, né? Baixar os relatórios, baixar os arquivos aí .tif, que o Lucas vai explicar. Aqui a gente consegue ver os relatórios, né? Onde estão os problemas, onde foram identificados os problemas, tudo em um ambiente só. Tá? Exatamente. Fica à vontade, Lucas. Boa noite, pessoal. Bem, a termografia não é novidade, né, para a inspeção de usinas fotovoltaicas, né, porque essa metodologia permite perceber, né, detectar anomalias e problemas tanto dentro dos módulos quanto macroscopicamente na usina como um todo. Agora, duas grandes novidades mais recentes é conseguir fazer isso de forma aérea, né, através do uso de drones, e você conseguir juntar isso, né, processar esses dados e tornar isso, dar uma escalabilidade maior, né, para esse processamento. Porque só uma usina como essa que o Matheus está mostrando aí na imagem, que é uma usina relativamente pequena ainda, né, o voo para fazer isso daí produz em torno de 1.000 fotos e 30 GB de informação. Então, o piloto do drone vai chegar, o cartão de memória cheio, com 30 GB de informação, vai entregar para o cliente que não soube especificar essa inspeção, e ele vai ter, em vez de ter essa informação que a gente está mostrando na tela aí, ele vai ter 1.000 fotos para olhar. Matheus, dá um zoom bem próximo no problema.
Mais próximo, bem próximo. Isso. Cada foto do drone é mais ou menos esse contexto, um pouco menos do que isso até. É uma foto bem aproximada. Então você vai ver a anomalia. Se você tiver só uma foto, né, você vai estar vendo a anomalia, mas não vai saber aonde na usina que está isso. Você vai facilmente confunde, né, de uma string para outra. Se você só tem, mesmo tendo, né, o dado de GPS da foto, né, que a imagem é georreferenciada, mesmo tendo essa georreferenciado, você pode confundir, né, está sujeito a confundir, especialmente em usinas grandes. Quando você tem usinas aí de 5 mega, você tem muito mais dados do que isso, né? E são todas as linhas iguais, né? A imagem que você está vendo ali é muito próximo. Você facilmente vai se cansar de passar por essas fotos individualmente, né, e localizar. Nesse exemplo, de novo, né, é uma usina relativamente pequena, então seria até factível você olhar foto a foto, mas uma usina de 3 mega, 5 mega, as usinas grandes que estão surgindo, né, nesse mercado agora, cada vez maiores aqui, fica muito mais difícil de você encontrar. Então, a nossa técnica aqui nós temos um processamento de dados que faz correções óticas nessa imagem, né, correção para que ela realmente fique planificada, né, a foto ela é tirada não perfeitamente de topo, né, então você corrige isso e você monta o quebra-cabeça, né, de todas as fotos e ela fica uniforme. Isso que vocês estão vendo aqui não é uma foto só, são várias fotos, são essa massa de quase 1000 fotos aí juntadas numa foto só. E ela parece, né, e bem fluida, né, como se fosse uma foto só. Então você tem a alta resolução de uma foto, como uma foto que foi tirada de próximo, porém um contexto de uma foto tirada de longe, né? Se você der zoom out, Matheus, fica muito fácil de perceber esse erro aí, essa anomalia que foi percebida. Eu não vou confundir, eu tenho certeza que é a quarta série de baixo para cima, né? Não vou confundir com outra string ou com outra posição dentro da usina. Então, você tem os melhor dos dois mundos, né? Você consegue ter resolução para pegar os problemas, anomalias submodulares, como os hotspots, como diodos de bypass, como sujeira, e tem o contexto para identificar e para localizar isso, né, na usina. Esse Lucas, é o grande... Claro. Desculpa te cortar, é que eu fiquei animado aqui, porque a gente está iniciando, né? Eu acho que uma conversa muito interessante, né, em relação à manutenção de energia solar, porque esse tipo de análise que a gente está mostrando, que é muito visual, né, dá para ver, né, de forma, né, sistêmica, com inteligência de dados, conseguindo identificar isso. E aí, pessoal, eu começo a colocar alguns gaps de tecnologia, gaps não, algumas adicionais de tecnologia que a gente está evoluindo, né? Você vê que é uma solução que está, a solução Solar Cockpit, com termografia, com Fratal, está integrada, mas olha a gama de possibilidades que a gente pode fazer no futuro, até com eu comentei no início, né? De manutenção cognitiva, né? Então, você aplicando aí cognição de dados, aí o Matheus conhece muito aí, cognição para identificar isso automaticamente, já abriu uma solução de serviço no Fratal. Olha que bacana você ter essas evoluções, né, automáticas. Então, e é justamente esse ponto que nós estamos agora, né? Porque essa inspeção, por exemplo, né, como era uma usina pequena, essas marcações que vocês estão vendo aí, elas foram feitas à mão, né? Então, alguma pessoa teve que analisar ainda e pegar essas informações. Mas isso porque essa usina é pequena. O ponto que nós estamos agora é justamente fazer essa identificação automática. Então, nós temos uma inteligência artificial, uma vez que essa imagem está montada, né, e está uma coisa só, que você tem o contexto e a alta resolução, agora a gente marca essas anomalias automaticamente. Então, para uma usina maior, quando você estão falando de várias usinas de 30 mega, usinas de 100 mega, né, que esse trabalho aí ia demandar muita análise, muito tempo olhando para a mesma imagem, que você fica sujeito a deixar passar um detalhezinho, a inteligência artificial não tem a fadiga. Então, ela pega esse problema e ela vai ficando cada vez melhor. E, de novo, né, está integrado nesse ambiente que tem o software que faz
a detecção de falhas e que tem o software de gestão de manutenção, tudo junto. Maravilha, excelente. Eu fico muito lisonjeado de a gente estar participando desse início, né? Que tem muito ainda para acontecer, tem né, muito Matheus? ainda, com E a certeza. gente já consegue já entregar isso para o É mercado. muito multidisciplinar, né? Aqui a gente está falando de IoT, aquisição de dados em campo, de programação, inteligência artificial, programação web, programação embarcada, termografia, Machine learning, machine algoritmo learning, de previsibilidade. Né? tratamento de imagens, né, que é outro mundo da computação. Isso aí. Então, assim, é muito multidisciplinar mesmo. Né? E gestão, né? De fato, que a gente está trazendo tudo isso para facilitar, né? E otimizar a gestão. Pessoal, a gente gosta de fazer um webinar dinâmico, né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir com o que a gente gostaria aqui do proposto, né? Trazer o Diniz aí como cliente final, mostrando aí as dificuldades, as necessidades, né? O Lucas e o Matheus. E se não tiver mais, eu vou entrar nas perguntas aqui. Vamos responder as perguntas. Podem ficar à vontade. É só para lembrar que a falha saiu, tá? O Gabriel tirou a falha. Tá aí, né? Show de bola aí. Automático, né? Automático. Apertei o botão aqui, já foi. Eu já fui lá na usina, já botei, vocês nem perceberam. Já consertei o problema lá e não. tá tudo ok. Então, legal. Bom, eu vou para as perguntas que tem aqui. Eu vou tentar, pessoal, responder todas aqui. Inclusive tem no chat, no QA aqui também, né? Que tem. Mas eu vou entrar aqui em algumas. Vamos lá. O Marcos Ribeiro perguntou aqui: tem algum exemplo de um estudo destas perdas por degradação utilizando as ferramentas? A gente apresentou aqui, né, Marcos? Mas você quer fazer algum comentário, Matheus? Esse exemplo que tem é de uma demonstração real, né? Ou seja, são dados de uma usina, né, que a gente pegou e colocou. Não são em tempo real, mas é uma base demo, né? Sim, tudo aqui é real. Tudo é real. Só está descaracterizado. Os nomes alterados, as localizações das usinas alteradas, mas tudo aqui é real. Só, não essa falha por último agora. Foi o Gabriel, que é culpa dele. Foi fake, né? Mais uma aqui, ó, o João Paulo pergunta para você, Matheus. O foco é a gestão do ativo, mas no quesito segurança física da planta, existe alguma solução que está sendo desenvolvimento ou complementar que a gente pode dar como solução? Segurança no sentido de segurança física da security, planta, de roubo ou do equipamento não queimar, não pegar fogo? Provavelmente deve ser do equipamento, né? Porque é segurança física, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, geralmente o principal componente de proteção aí da usina, no front ali, é o relé de proteção, né? O Diniz também está convidado a falar sobre isso, né? Sobre essa parte da parte física mesmo. Mas ainda não temos um produto que atua, né, na usina. Não é que não é possível, mas no momento a gente mais lê a usina e informa, né? Gera os tickets, identifica os problemas, mas a gente ainda não, por exemplo, desliga um inversor de forma remota. Embora alguns sistemas de fabricantes façam isso, né? O próprio NetIco, você consegue... Diniz, você tem algum caso aí que você possa reportar aí de segurança, que você tenha de vivência aí? Física? Pessoal, obrigado. Tá melhor agora o áudio? Maravilhoso agora. Melhorou? Parece que dá até para cantar agora. Desculpa, eu acho que foi alguma perturbação na internet aqui. Eu estou numa obra no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto. Às vezes o sinal tem algumas oscilações, trava um pouco, peço desculpas. Então, a parte de segurança, né, preconizando a NR10, emitida pelo Ministério do Trabalho, ela pede que a equipe em campo precise de comunicação com a área externa. Então, um sistema de comunicação eficiente que funcione, existe um canal de comunicação online, é extremamente importante. Exato. É uma preconização normativa. E aí, eu aproveito a pergunta também anterior sobre degradação, né? Temos sim exemplos aqui, ó. Por exemplo, temos aqui um problema em que a usina ela caiu, né, a produção por power derating, por questão de temperatura. A gente está vendo o fratal, tá, Matheus? Agora Oi? A gente está vendo o fratal, não sei se está... É isso mesmo. Pelo fratal mesmo. Vou baixar aqui, para a gente baixar um vídeo. Você consegue anexar o vídeo da evidência do problema também, né? Sim. Você jamais vai conseguir fazer isso numa planilha de Excel. É impossível.
É impossível não, mas... Tem que falar tchau Excel, né? Essa questão que o Diniz falou do NR10 é importante, até a gente acabou não conseguindo falar na hora que o Diniz estava comentando, mas ele fez um comentário muito pertinente da NR10, né? Que é a gestão de garantias, documentos, que a gente o faz ciclo de garantias. O Diniz ia falar muito sobre isso aí, né? Dos contratos, da segurança e confiabilidade, né, Diniz? Nas contratações que tem que ter para operar uma planta, né? O NR10 é uma delas, hein? Com certeza. Nesse caso, a NR10 é uma normativa trabalhista que o contrato deve obedecer. Ela premissa a segurança e a eletricidade de todos os colaboradores. Existem outras questões de termos de garantia que devem ser utilizados como prova para os fabricantes que você estava fazendo a operação correta. Então, nada melhor que um sistema de comunicação que monitore, supervisione o histórico, você tem um histórico de operação do produto, você consegue prever possíveis falhas no equipamento, ou então mapear uma falha súbita e acionar a garantia da melhor forma possível. Excelente, isso aí. E voltando aqui a essa falha, por exemplo, ela foi a parte AC aqui do inversor estava com o cooler travando, na verdade, intermitente. E aí ele esquentava, o inversor entrava em power rating por overheating, né? Estava aumentando a temperatura. Então, o do Solar Cockpit pegou isso praticamente instantaneamente, a gente já foi possível, aí o pessoal de campo já tratar, entendeu? Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, Matheus. Eles perguntaram de preço, né? Até o pessoal falou que esse webinar no início estava muito comercial, né? Mas agora a gente elevou bastante o nível para o técnico, né? Mas agora voltou para o comercial. Perguntaram aqui o custo da ferramenta, né? Se a gente cobra por usina ou por kilowatt, por megawatt e tal, né? A gente até estava conversando sobre isso, né, Matheus? A gente está lançando aí um pacote, né? Fratal e Solar Cockpit, né? Para a gente trabalhar como complemento. E aí é uma questão da gente consultar, mas tem todo o trabalho de sensoriamento, né, Matheus? De aquisição de dados. Então vai vir toda a parte também de gestão, da parte de arquitetura de rede, né? Eu vou até trazer aqui uma arquitetura que inclusive foi feita junto com a Enersolar no início, mas é um projeto, né? Então tem que ver toda essa parte também de arquitetura, como está, né? Essa aquisição de dados, a parte de IoT. Tem arquitetura que facilita muito nossa captação dos dados e tem arquitetura que dificulta um pouco. Mas o legal é que a gente consegue adaptar, fazer o meio de campo ali para qualquer tipo. Então pode ter uma escada já rodando. Então, pessoal, às vezes, o que eu tenho visto bastante o pessoal já tem uma escada rodando e gravando no banco, mas ainda assim é suficiente para pegar as falhas, né? Como eu falei, pega só as falhas mais evidentes, as falhas mais finas, o pessoal passa batido. Então a gente pode puxar do banco de dados, né? A gente pode puxar de sistemas já de fabricantes. Então, a depender de como esteja a sua UFV, a sua usina, a gente vai ter que bolar um plano para plugar as lógicas do Solar Cockpit na sua planta. Se a planta está nascendo ainda, a gente pode aconselhar, faz essa arquitetura aqui que é mais simples. Mas se já existir, não tem problema, a gente adapta ao que tem, tá? Aí vai de encontro com outra pergunta aqui do Romário Viana, que pergunta assim, se as ferramentas conseguem se comunicar com outro ambiente, né? Por exemplo, o SolarZ. Então, aí você respondeu essa pergunta, da gente conseguir fazer as integrações via app, né? Puxar banco de dados e tudo mais. Sim, é possível. É possível. Outras perguntas aqui. Acho que essa aqui é para você, Lucas. Vocês tratam termografia como preventiva? Essa é uma pergunta polêmica. Sim, né? É uma pergunta muito boa. Você quer responder, Lucas? Sim, e depende do caso, né? Claro, mas tem casos sim que é manutenção preditiva, especialmente nas anomalias submodulares, né? Quando você tem uma detecção de anomalia sistêmica, por exemplo, tem uma string desativada. Isso é óbvio que é reativo, né? Já tem um problema lá e eu estou investigando e reativando. Eu só ajudou a encontrar o problema, né? Eu não sabia se o problema era no inversor ou numa string ou num combinador. Eu encontro esse problema muito mais fácil quando eu vejo na termografia. Eu vejo que todos aqueles que coincidem, que estão ligados no inversor, eu sei onde é que está. Então isso daí é uma manutenção reativa, mas quando eu tenho problemas submodulares como hotspots
como alguma trinca que pode não estar dando problema, mas eu já vi que ela está causando uma pequena anomalia termal, eu posso só monitorar a evolução dessa anomalia. Eu posso não ter uma reação de imediato, mas eu estou ali dentro do software, né? E para isso, de novo, a grande importância de eu ter esse controle e a finesse desse controle, né, no detalhe, eu posso acompanhar no detalhe. Ó, nesse módulo tinha um hotspot, e esse hotspot ele continua lá sendo só um, ou agora ele cresceu, agora ele está metade do módulo, ou ele continua do mesmo tamanho. Então eu vou ver e vou escolher o momento que eu vou trocar esse módulo ou ter qualquer ação sobre isso. Correto, correto. Isso, correto. E complementando só o Lucas, a gente trata tanto como preventiva também, porque a gente coloca ela no plano anual, tá? Então a gente vai vendo essa evolução aí, se não quiser tomar uma providência imediata, se for um problema ali isolado, mas no próximo ano, nos próximos 6 meses, a gente vai ver como é que está novamente. Então, sim, também, ela está aqui no plano de subtarefas preventivas, né? Especialmente para usinas maiores, né, Matheus? Porque Isso. quando você tem uma usina muito pequena, Aqui, talvez o valor dessa operação toda, né, de fazer a termografia, de fazer um acompanhamento bem detalhado, não se pague para uma usina muito pequena, mas quanto maior é a usina, cada 0,5% ou 1% a mais de produtividade que você ganha, claro, tem um valor econômico muito grande. E aí passa a fazer muito sentido você ter um acompanhamento de termografia até mais frequente do que um ano, né? Para usinas grandes sim. a gente faz até mais frequente do que isso. Tem uma Exatamente. pergunta aqui do Marco Paves, né? Excelente resposta de vocês aí. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre tem que trabalhar com a evolução da manutenção, né? A preventiva é a base disso. Então, é isso aí. Uhum. Marcos Paves está comentando aqui, para implementar a solução, se já existe a solução implementada em alguma usina, né, existente, e qual que é o tamanho da capacidade que já está implementada. Então, a gente tem aí o caso, né, da Pioneer Solar, né? Está perguntando da capacidade que já está implementada, se é acima de 1 mega MWP, né? Boa pergunta. A título de tamanho, poderia ser desde um telhado até uma centralizada, né? Mas não é viável, sendo bem sincero, para microgeração, tá? A não ser que a gente faça uma outra vertente da ferramenta que consiga analisar uma batelada de dados menor. Mas como aqui a gente está falando de pessoal que vive disso, né? Porque geralmente o telhado solar, ele é alguém que tem um negócio, tem uma casa e quer uma economia. Quando a gente passa para usinas, o pessoal que investe, as empresas que estão aí, são pessoas que vivem de energia, né? Oferecendo, claro, economia para os seus clientes, mas o negócio da empresa geralmente é energia. Aí sim uma ferramenta dessa passa a fazer mais sentido. Por causa da manutenção também, porque Isso. Uma usina de 1 megawatt talvez não compense, mas... Mas o Mega a gente já tem, viu, Pavão? O Mega a gente já tem, a gente tem 700K, a gente tem 700K, 600K, não tem problema. Ótimo. A partir daí, diria de 400 para cima, até infinito, até GC de 300 megas. A gente não tem 300 megas, mas a gente tem muitas plantas monitoradas. Essas aqui, que a gente tirou como exemplo 5, são plantas reais, descaracterizadas, mas a gente tem outras em produção, sim, com mais megas aí monitorados. Bacana. Tem uma pergunta sobre tratamento de lei de dados, né? Ele está perguntando aqui, se tratando de lei de dados, a segurança do sistema, né? Então, essa aí eu até posso responder, a gente está... isso é uma questão importante, né? Hoje... Da LGPD. LGPD, né? A gente está já homologado aqui com a Fratal, e inclusive a integração de dados com a Solar Cockpit vem através disso, né? E a gente também está com a ISO 27000, né? De segurança de armazenamento de dados, segurança de dados. A gente está com essa ISO também, que é bem importante, é uma grande conquista, né? Então, em relação a isso, vocês podem ficar bem tranquilos, né? Isso, e a maior parte também complementando o Pavão, até por isso nessa apresentação aqui a gente descaracterizou todas as usinas, é impossível identificar qual planta de verdade justamente porque a gente tirou todos os nomes, deixamos só os nossos nomes aqui, mas em função dos dados, até esse tipo de dado técnico, embora a gente tenha maior preocupação, sim, em não ter violação, de ninguém poder baixar, mas, salvo engano, ele não é um dado sensível classificado pela LGPD.
tá? Isso aí. Porque a LGPD geralmente está com dados pessoais, CPF, Isso, nome, correto. endereços. Então, assim, potência ativa do inversor às 3 da tarde. Se alguém roubar isso, não é que a gente quer que aconteça, a gente vai fazer tudo para não acontecer. Mas não está na jurisdição da LGPD por não ser um dado pessoal. É uma coisa que, embora a gente, claro, vai manter, sim, o ambiente de cada cliente fechado, mas não é um dado sensível de acordo com a LGPD. Não é um dado pessoal, é um dado do inversor, entendeu? Isso Então não tá na jurisdição. É mais a segurança da transferência, né? Porque aquela que eu falei de criptografia Sim, de dados. em relação aos enlaces de é, dados, sim, isso aí. manter a comunicação sempre, né? Aí vai os links de internet também, os provedores de internet de campo. Correto. Tudo isso é importante ver, as taxas de transmissão. Tem mais uma pergunta, o Eric Lira aqui. Pessoal, vamos tentar responder todas aqui. Ó. Eric Lira. Bom, respondido aqui, né? A partir de que tamanho de usina já pode aplicar a solução? Então, o Matheus já respondeu aqui, né? Que tem usinas de 700K aí já rodando, né? Perguntando aqui também, Edmilson. Obrigado aí pela audiência. Vamos lá. Aproveitando o especialista em termografia, é você, hein, Lucas? Quais tipos de problemas em usinas podemos detectar usando essa técnica? Você já falou, né? Mas se você quiser repetir, os principais problemas, né, de usinas que a gente consegue detectar com a termografia. Né? Sim, eu vou complementar, né? E assim, eu só comentei superficialmente, né, sobre esse campo. Claro que tem bastante coisa a mais, inclusive coloquei lá no chat o link para um post um pouco mais de detalhe. Mas de forma geral, né, a gente tem as anomalias sistêmicas, que é da usina como um todo, que a gente pode ver tracker, combinador, circuito, inversor, módulos inativos, módulos faltantes, quando por exemplo, inspeção do final da construção, né, eu faço o as-built comparado com a planta que deveria ser e vejo que faltou um módulo ser integrado, sombreamento, vegetação, tudo isso dá para ver de forma sistêmica na planta. E submodular, dentro de um módulo, né, eu consigo ver aí onde está o cursor que o Matheus está apontando aí, um hotspot, consigo ver uma célula falhada, sujeira, caixa de junção, esse diodo de bypass é um que pega bastante também. Módulo em curto-circuito, essa imagem aí não vai ter nenhum, mas isso é comum também de ver, especialmente pré-comissionamento, né? Basta que você conecte o módulo ao contrário, você, né, causa um curto-circuito no módulo e dá para ver bem claro, evidente, assim, como que ele fica, né? Fica diferente, né? Que ele não gera. Então, como a natureza física, né, do módulo é justamente absorver a irradiação infravermelho e transformar isso em diferença de potencial, quando você tem algum problema, isso vai afetar a forma que o módulo reflete o infravermelho, né? Então, qualquer problema que tiver vai aparecer na termografia. E com os sensores que nós temos hoje, né, nós conseguimos fazer isso, dar uma produtividade muito maior do que a termografia convencional. Né? Maravilha. Sim, com certeza. Eu vou colocar aqui uma questão aqui, só para ir terminando. O Marcos, obrigado, Marcos, pela colaboração aí, comentando aqui, né, sobre o Diniz. Deixar um plus rapidinho para quem ficar até o final, viu? Vou deixar um presente aí rapidinho. Só pra... legal. Ó, o Marcos comentou aqui sobre a NR10 que o Diniz falou, né, que tem devido à baixa e alta, né, pode abrir um arco voltaico, né, com pequena corrente contínua e com elevada tensão. Então, a importância da segurança. Também sobre a limpeza, comentário aqui sobre o FEMEA, né? Então, fratal a gente consegue fazer essa análise de causa de falhas, né, específica para cada área, que nem o Matheus bem comentou lá com os planos de manutenção, né? E é isso aí. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que tem aqui. Cara, a gente está cheio de perguntas aqui, pessoal. A gente vai, para não adiantar, para não tardar muito, né? Mas a gente vai responder várias perguntas aqui. Agradeço pelas perguntas de vocês. Várias aqui já estão respondidas. Eu vou dar um overview aqui geral. Sobre qualquer tipo de usina, ok, né? A utilização. As plantas. Quantas plantas podemos cadastrar? Inúmeras, Leandro. Aí você pode cadastrar infinito. quantas? Infinito, né? O fratal você tem a questão da árvore de taxonomia, então você pode até o parafuso lá da bobina, se quiser, né?
perguntando sobre curso de Do ponto de vista ferramenta. do Solar Cockpit, até quando a Amazon Web Service aguentar. Então, Uhum. Ó, Otávio, Otávio aqui, Otávio Basílio, Otávio, obrigado pela participação. Que pergunta de 1 milhão. Há espaço para atuar com energia solar sem formação específica? Tenho visto muitas oportunidades de trabalho nessa área, mas sempre pedindo profissionais especialistas de um processo razoavelmente novo. Essa demanda de profissionais ainda é para moscas brancas ou ainda tem espaço para generalistas? O que vocês acham dessa pergunta aí? Tem bom, espaço para quem é generalista ou tem que estar formado específico? Qualquer não, um pode entrar na área? sempre tem espaço, né? Eu acho que agora também tem que ter, buscar os cursos, né, voltados para a área. Existem muitos, pode começar com os cursos rápidos. Existem várias universidades ou cursos técnicos que fazem isso. Eu mesmo fiz o da Federal de São Carlos. É um curso rápido e você consegue ter uma noção muito boa de como projetar uma usina, de como ela deve render, né, o negócio em si, as leis, as regras. Mas claro que quanto antes entrar, porque experiência, e a gente tem uma prova viva aqui, o Diniz aqui, que já comissionou N usinas, então a vivência ali, cola em alguém que já é mais experiente, faz o curso para ter a teoria. Tem Isso aí. bastante material muito bom, cursos online também, mas o quanto antes você chegar e se expor ao problema, à tecnologia, né, envolvida, mais rápido você vai estar um Isso. expert aí no assunto. Isso aí. Tem aqui perguntas aqui de segurança cibernética, a gente já falou, né? Algumas questões de termografia também. Gestão de riscos e compliance, comentamos, LGPD. Tem algum perguntando aqui sobre... Obrigado, excelente palestra. Obrigado a todos, obrigado a vocês aí. Perguntando sobre a integração dos diferentes sistemas, né? Entre solar e fratal, como que funciona, né? Em relação ao sistema de monitoramento. Eu comentei um pouquinho aqui sobre esse pacote que a gente está lançando, a gente vai lançar agora, né? Esse pacote para quem se interessar, né? Que já está pronta essa integração, né, Matheus? Já está ativa, Sim, nativa, né? A gente está lançando ela hoje. Então, é uma questão de a gente consultar aqui para a gente poder avaliar, né, a questão dos sensores e tudo mais, mas já está pronta, né? Não vai ter pré-projeto, projeto, integração, provavelmente para a parte aqui de já prova de campo, né? conceito, né, de que funciona. É isso aí, isso aí. Pessoal, Certo? obrigado. Muita gente dando parabéns. Muito obrigado Obrigado, aí, pessoal. audiência. Eu O só vou deixar, pessoal só vou todo falar colaborou rapidinho. bastante. Vamos lá, vai lá, dá o docinho aí. Isso, para o pessoal que gosta mais da parte de dados aí, tá? Parte de machine learning, parte de inteligência artificial, que é o cereja do bolo ali, né? Como é que esses algoritmos conseguem pegar essas falhas, além das evidências, né? Então, eu levantei aqui um relatório de performance, né? Então, que a gente consegue aqui ver, seleciona os dias, né? Em função dos piranômetros, dos piranômetros inclinados, temperatura de módulo, e o cruzamento de todos esses dados aqui, dessas informações, é fundamental, né? A gente sabe que todo equipamento eletrônico ele funciona melhor com temperaturas mais baixas. Então, a temperatura do módulo, que é o sensor que fica ali geralmente na estação meteorológica, ela é fundamental também para isso, tá? Os piranômetros. Mas como a gente consegue pegar essa questão de degradação, né? Então, aqui eu plotei um gráfico do que acontece em background, lá no que é que o computador está calculando, o que é que o sistema está vendo. Aqui nós temos um eixo aqui que é de radiância, né, recebida pela usina, pelo sol, né, quanto o sol entregou de energia, e aqui o quanto a usina devolveu, né, quanto aquele inversor devolveu de energia de fato, energia útil. Então, se fosse potência máxima, ganho 1, né, 100%, tudo que ele chegaria do sol ele conseguiria devolver em forma de energia útil para a rede, para o grid. Só que isso é impossível, todo sistema tem perda. Né? Mas quem perde mais do que o outro? Então, a gente está comparando aqui numa usina com mais de 24 inversores, né? Entre eles, cada ponto aqui forma uma matriz, ou uma nuvem de pontos, né? Deixa eu pegar de forma individual aqui. Esse inversor 1, o inversor 1.5, na mesma usina, a gente percebe que o inversor 5 está rendendo melhor que o 1. Certo? Por quê? Porque para a mesma quantidade de energia que o Sol injeta, ele entrega mais, o 5 entrega mais do que o 1, né? Quando tem essa curva representativa aqui. Tá? Então, quem quiser também entender mais sobre essas lógicas, de como essas coisas rodam em paralelo, é bem legal, uma área que a gente é entusiasta. O meu doutorado é na parte de inteligência artificial e tratamento de dados, e a gente está livre para bater um papo também para evoluir no assunto. Tá? Então, aí foi um presentinho que eu deixei para vocês aí que gostam mais da parte de análise de dados.
Maravilha, eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais. Acho que até vai pedir um segundo webinar aí depois para a gente tratar mais sobre Eu isso. acho que cabe um aqui dedicado só para isso. Só para isso aí, cara, só para isso aí. Exatamente. O pessoal pedindo aqui, pedindo trial, teste, fratal, Solar Cockpit. Pessoal, entrar no site, né, deixar os dados, a gente entra em contato e dá para vocês uma demonstração aí sem custo, né, por período, fazer pilotos. A gente está aberto a democratizar, né, essa questão da gestão de manutenção inteligente em usinas solares, né. Do mais é isso, então, queria agradecer imensamente aí a presença do Diniz aí, nosso cliente final que se propôs a estar aí com a gente nesse horário. Lucas, Matheus, obrigado pra caramba, sensacional. Eu acho que a gente tem a missão de trazer conteúdo técnico, né, informativo, então acho que a gente conseguiu cumprir, cara, e acho que o pessoal que está aí também tem essa formação, então eu acho que esse é o objetivo. Agradeço demais. Obrigado a todos também presentes. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos, obrigado a Fractal e meus colegas aqui de palestra, também a toda a audiência, né? Só apenas uma questão que o rapaz perguntou sobre capacitação, né? A nossa capacitação técnica, ela parte de compatibilizações. Então, eu sugiro para o rapaz que comentou sobre o tema a seguinte tratativa: leia o manual dos equipamentos. Leia. Boa. Poxa, acho que o Diniz aí. Voltou. Opa! Caiu, mas voltou, Diniz. Manda lá. Quando eu falo aqui, a internet está estabilizada. É isso aí. Então, existem plataformas online na internet hoje que você consegue ler normativas, pagando um preço mínimo por mês. Tem manuais de fabricantes. Tem o próprio YouTube. Dá uma pesquisada também no inglês. Tem muita informação fresca. Também tem cursos, como o Matheus falou. Eu não sei se eu posso falar alguns cursos. Manda bala aí, pode falar. Eu gosto o objetivo é ajudar a comunidade. Nessa parte Diniz, acho que está travando seu áudio, mas qualquer coisa manda pelo chat, então a gente finaliza aqui. Mas vamos ajudar a comunidade, acho que isso é importante. Eu peço para o Diniz, então, deixar aí as sugestões dos cursos aí no chat, para ajudar a comunidade, e agradeço a atenção de todos aí. Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade. Até mais, pessoal. Também. Tchau. Boa noite, pessoal. Muito Um obrigado. abraço. Boa noite. Até o próximo webinar aí. Valeu, tchau. Até mais.